E aí pessoal, tudo bom? Sou eu de novo, Facundo, canal Tem Facundo na América. Por favor, não esqueça seu like gostoso. Se você não for inscrito, aproveite a oportunidade e se inscreva. Marque no sininho para receber notificações, tá bom? Lembrando sempre, você que já é inscrito, checa lá se sua inscrição tá ok, porque o YouTube, por razão ainda desconhecida, tá simplesmente derrubando as inscrições. Sabe Deus por quê? Desculpa um pouco aí o balançado, tá? É porque eu tô com um braço só aqui segurando. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui é... lembrando, esse é o segundo vídeo de hoje, hein? Teve o primeiro, né? No primeiro, inclusive, eu anuncio este e anuncio o próximo, que vai ser o que vai falar sobre o sorteio que eu vou fazer aqui no canal entre os inscritos, beleza? Esse vídeo foi um pedido do Rondando USA. Ele me falou, né? Eu até já tinha visto o vídeo, mas ele me comentou sobre o vídeo e pediu que eu fizesse alguma, digamos assim, avaliação, né? Sei lá, se análise. Apesar de que ele falou até, vamos rir um pouco. E não deixa de ser uma piada, né? Tanto que eu coloquei o nome desse vídeo igual, né? Desafio. E é impressionante, né? Como quando a pessoa tem a sua credibilidade formal comprometida, ela realmente precisa de todas as formas corrigir isso, né? Existem duas maneiras de corrigir. Ou você reparando os erros que você cometeu, que é inclusive a forma mais nobre, ou você pode tentar continuar a jogar mais nuvem, mais fumaça sobre os fatos, né? Para nubliar ainda mais. Como vocês sabem, eu até tenho aqui abaixo, você deve estar reparando que eu estou baixando aqui a vista, é porque dessa vez eu anotei. Eu já citei algumas vezes aqui um escritor que eu gosto muito, que é o William Shakespeare. Eu gosto muito dele, acho muito bacana o Nelson Rodrigues, porque ambos, porém com uma, digamos, o primeiro uma formalidade clássica e o outro com uma clareza popular, tratam da vida como ela é, plagiando educadamente e respeitosamente ao Nelson Rodrigues a vida como ela é, a natureza humana, do que realmente e infelizmente os homens, né, os homens que eu digo, a espécie humana, né, ela é capaz de fazer no intuito de conseguir lograr os seus êxitos. E eu já citei algumas vezes, mas puxando de memória, uma citação de uma... não é uma citação, né? Eu já falei de citações de Shakespeare aqui, mas é uma parte de um trecho de uma peça dele, Macbeth, e que eu já citei algumas vezes puxando de memória. Dessa vez, em deferência ao tema, vou até botar o óculos, eu preferi escrever literalmente, palavra por palavra, para que eu não erre em qualquer que seja a distância, no milímetro que seja, no sentido que Shakespeare quis dar. Vamos ler. Mas é estranho, porque muitas vezes, no intuito de conduzir-nos até a destruição, os instrumentos de Satã contam-nos verdades, cativam-nos com as insignificâncias claramente honestas, só para atrair-nos em consequências as mais profundas. William Shakespeare, Macbeth, primeiro ato, cena 3. Eu vou ler de novo, para que você não tenha de voltar no vídeo e ouvir novamente. Eu vou ler para você de novo. Preste bastante atenção, porque é muito profundo e incrivelmente, diretamente
lançado ao desafio. Mas é estranho, porque muitas vezes, no intuito de conduzir-nos até a destruição, os instrumentos de Satã contam-nos verdades, cativam-nos com as insignificâncias claramente honestas, só para atrair-nos em consequências as mais profundas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que se eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, não honesta, se eu fizer 1, 2 ou 3 atos honestos, estes atos não reparam as desonestidades que eu já pratiquei. Se eu sou uma pessoa que tenha um caráter dúbio, se eu praticar 3 ações de elevado valor de caráter, isso não repara as minhas falhas anteriores. O que repara as minhas falhas anteriores é eu retornar para corrigir aqueles atos. Não serão novos atos. Novos atos impedirão que eu persista no meu erro. Se eu enganei pessoas outrora, eu tenho de ir reparar o erro que eu tenha praticado naquele momento. Se eu ludibriei alguém, eu tenho de corrigir aquele meu ato. Esse é o grande desafio do ser humano. O desafio do ser humano não é praticar novos atos corretos ou bondosos. O desafio de um verdadeiro homem de caráter é reconhecer os seus erros, ir lá atrás e corrigi-los. E, obviamente, não repeti-los mais. Muito menos tentar confundir com 3 pequenos atos, como diz aqui, com insignificâncias claramente honestas, encobrir um passado real que não é honesto. Vamos tentar exemplificar, né? Deixando claro que qualquer coincidência com fatos reais é mera coincidência. Como diria, né, vem colocado ou no início ou no final, né, das novelas, tem lá uma mensagem, né? Essa é uma obra de ficção, baseado na imaginação do autor, e qualquer semelhança com fatos e pessoas da vida real é mera coincidência. Então, faço aqui uso dessas palavras, né? Dessa nota jurídica, digamos assim, né? Então, partindo da obra da ficção, se uma pessoa, por exemplo, tiver, digamos assim, uns 15 processos na justiça de pessoas buscando ressarcimento por terem sido enganadas por ela, não serão 3 atos novos, corretos, plausíveis, factíveis, que irão corrigir o problema com aquelas 15 pessoas, né? Ou mais, porque, salvo engano, pode ter uma dessas... Você pode ter uma ação, vamos chamar assim, coletiva, né? Onde um grupo se reúne e entram todos com uma única ação. Se de repente eu tiver você tem assim, uma pessoa tem um processo criminal contra ela tem de retornar lá para reparar aquele crime, pagar pelo crime que praticou.
seja o pagamento através de penas alternativas, seja através do encarceramento. Lógico, quem determinará isso é o juiz, baseado na gravidade do crime. Somente isso fará com que uma pessoa que tenha esse histórico repare, pelo menos, se não reparar, pelo menos coloque uma pá de cal nesse passado tenebroso, que pelo fato dele negar, né, ou de não reconhecê-lo, vai acompanhá-lo para sempre. Eu tenho um primo meu mesmo, de verdade, primo direto, sanguíneo, que ele é alcoólatra. Ele viveu na minha casa durante alguns anos para estudar. Não por falta de condição financeira, graças a Deus. Família, o pai dele, na época, era juiz. Depois, meu tio virou desembargador. Então, é uma pessoa financeiramente tranquila. Ele foi porque ele morava numa região muito distante, no Acre. Eu acompanhei o problema do meu primo durante algum tempo. E enquanto ele próprio não reconheceu o problema dele, não assumiu, não disse, sim, eu sou um alcoólatra e preciso de ajuda, a vida dele foi uma desgraça. Só acumulou perdas de todas as naturezas, financeiras e morais. Porém, graças a Deus, mais de 20 anos, salvo engano, acho que mais de 20 anos, ele não toca em uma gota de bebida. E ele sempre me falou depois, em poucas oportunidades que chegamos a tocar no assunto, que somente após ele reconhecer o erro dele, a fraqueza dele, ele conseguiu superá-la. Então, fica dito aí o que é um desafio de verdade. Ok? Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida!